Olá, seja muito bem-vindo a mais uma história de EQM. É um prazer ter você aqui novamente. Lembre-se, as nossas histórias, elas são traduzidas, na maioria das vezes, de documentários médicos, que são objetos de estudos seríssimos fora do Brasil. Atualmente no Brasil, nós temos o canal Afinal que Somos Nós, que foi criado também para ser um objeto de estudo do médico neurocirurgião Dr. Edson Amâncio. Fora do Brasil, esse estudo acontece já há muitos anos. E muitos desses relatos dos médicos em pacientes que levaram à publicação científicas, as pessoas preferem manter os seus dados em anonimatos. Então, eu vou trazer para você, quando possível, a atual situação da pessoa e outras vezes vou trazer apenas o nome fictício que a pessoa deixou nesses relatos médicos. E isso cabe à nossa EQM de hoje. Lembre-se, nesse canal eu vou trazer somente a descrição daquilo que a pessoa passou. Eu jamais quero dar a minha opinião ou induzir que vocês tenham uma determinada posição referente às EQMs. Eu trago os fatos e você é quem tira suas conclusões. Tudo bem? Outro ponto importante. Eu sei que muita gente não gosta, mas essa introdução é necessária, porque apesar de se tratar de uma tradução de um livro em outra língua, de uma edição, muitas vezes o YouTube entende que eu estou plagiando o conteúdo. Então, é interessante trazer essa pitadinha nossa de EQM em português. Lembre-se, o seu comentário com a data, o horário e até o lugar de onde você está vendo esse vídeo é muito importante para o crescimento do canal e para que eu possa continuar trazendo para você mais EQM como essa. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos à nossa história de hoje. A nossa história de hoje é da Val. Ela aconteceu em 1988, nos Estados Unidos da América. E essa EQM foi causada por uma dor de cabeça. Bom, é interessante trazer que antes de começar o seu relato final de EQM, a Val, ela narra ao médico que está fazendo as pesquisas que antes dela passar por essa EQM, ela teve outras duas ainda na sua infância. E aí, ela traz pra gente toda essa experiência que ela passou. Vamos à história dela? Quero iniciar a minha experiência contando sobre duas experiências anteriores que tive, ainda quando criança, que me levaram a essa história principal de experiência de quase morte. É importante deixar para vocês que eu cresci em um lar abusivo e meu pai era muito violento. A sua atividade favorita era bater na minha cabeça e me jogar na parede. Ele também me ameaçava de atirar em mim e na minha irmã. Uma vez, ele chegou a apontar a arma para a cabeça da minha irmã enquanto ela chorava e implorava por sua vida. Ela sofreu ferimentos traumáticos na cabeça e foi tratada depois que saiu de casa, quando foi para a faculdade. A minha primeira experiência de quase morte eu tive quando eu tinha 9 anos de idade. Não me lembro exatamente do que causou essa experiência, mas me lembro vividamente da experiência do que aconteceu comigo. Muito provavelmente deve ter sido alguma coisa que meu pai fez comigo, porque o meu corpo estava no quintal. O nosso quintal era cercado de folhagens altas para que os vizinhos não pudessem ver o que estava acontecendo na parte de dentro. O que eu me lembro é que eu estava flutuando pelo quintal,
me sentindo a pessoa mais feliz, mais amada, como eu nunca tinha sido até aquele momento. Eu estava desfrutando o meu estado de estar fora do corpo, sem perceber que eu estava morta ou prestes a morrer. Não me lembro de um túnel, como muitas pessoas narram, mas eu senti uma luz brilhante acima de mim e imediatamente eu fui envolvida por essa luz e por um estado de bem-aventurança, e eu sabia que essa luz era Deus. Falaram comigo telepaticamente, claramente não eram os meus pensamentos. E eu me senti envolta por tudo aquilo. Em segundos, a luz me deixou e eu voltei para o meu corpo. Me lembro da sensação de ficar desapontada por não ter mais aquela sensação tão maravilhosa de ser amada e acolhida. Devo explicar que a minha família frequentava a igreja juntos, até que os meus pais foram expulsos da igreja, por razões completamente desconhecidas para mim. Eu amava a igreja e continuei indo mesmo sem meus pais. Esse meu relato, essa minha lembrança foram nessa época. Eu estava indo para a igreja já sem os meus pais. Eu entrei na casa imediatamente e chamei o meu pai, que estava no porão, e disse para ele que precisava falar com ele. Ele gritou e disse que esperava-se no quintal. Ele saiu, sentou-se nos degraus de trás da casa e foi então que eu disse a ele aquilo que aquela luz me falou telepaticamente. Eu disse: pai, eu quero ser batizada e quero que você e a mamãe estejam presentes para testemunhar. Ele ficou perplexo e ele me perguntou por que eu queria ser batizada. E eu disse a ele que eu queria servir a Deus. Então, ele me perguntou se foi a igreja que tinha me colocado para fazer isso. E eu disse que não. Eu disse para ele que simplesmente eu tinha acabado de ver Deus. E aí, meu pai ficou nesse momento extremamente assustado, porque muito provavelmente ele é que tinha me deixado com o meu corpo quase morto no quintal. Me lembro da sensação de pânico que ele me olhava e eu disse: sim, eu acabei de estar com Deus. E aí ele disse que falaria com o pregador e pediria permissão para estar presente no meu batismo. E me disse também para não contar para minha mãe o que tinha acontecido, porque senão ela ficaria muito, mas muito preocupada. Não sei por que me disseram para ser batizada. Eu acredito que esse ritual religioso não tem nenhuma relação com o que acontece quando a gente morre, mas acho, pensando hoje e olhando para trás, que naquela época foi uma tentativa de deixar claro para o meu pai que ele havia me matado, embora eu nem me lembro o que ele fez. Talvez seja só para ele saber que existe um poder maior e uma tentativa de fazê-lo pensar sobre o que ele estava fazendo, embora ele não tenha parado com a violência. No entanto, aos 9 anos, eu era a pessoa mais jovem a ser batizada naquela igreja. Meus pais estavam presentes, embora eles nunca mais pisaram novamente naquela igreja depois desse episódio. A minha segunda experiência de quase morte aconteceu também quando eu ainda era uma criança, mas eu me lembro da idade. Me lembro de me sentir muito mal. Eu estava deitada no sofá da sala
e comecei a sentir a pior dor que eu já tive na minha vida. E comecei a ter uma estranha experiência com números. Foi tão bizarro tudo isso que eu não sei realmente como explicar, mas eu sei que eu preciso narrar. Imediatamente começaram a rolar na minha frente várias equações matemáticas e eu comecei a entender absolutamente toda aquela matemática que estava muito além do meu entendimento físico. Eu sabia, eu entendia e eu fui envolvida por todos aqueles números. O mais interessante é que eu sabia quais eram todas aquelas equações que eu jamais tinha visto na escola, sem contar que a matemática era uma matéria que eu não dominava. Isso me assustou muito. Eu não queria ter toda aquela matemática na minha cabeça e eu decidi que eu precisava buscar a minha mãe e contar para ela que eu estava passando muito mal, porque na pouca idade eu achei que por estar muito doente é que aqueles números estavam se apossando da minha mente. Fui até a cozinha e minha mãe estava sentada, absorta em seus pensamentos. Tentei me comunicar com ela. Falei: mamãe, não estou passando bem, preciso que você me ajude. Mas ela permaneceu ali parada, olhando para o vazio, como se ela não me ouvisse, ou como se ela não quisesse me ajudar. Insisti mais algumas vezes para que ela olhasse para mim e para que ela viesse me ajudar, mas ela permaneceu absorta em seus próprios pensamentos. Depois de algumas tentativas, lembro-me de me sentir frustrada e decidi voltar para a sala e me deitar no sofá. E foi nessa hora que eu fiquei completamente confusa. Por quê? Quando eu voltei para a sala, foi que eu vi que o meu corpo permanecia deitado no sofá. Eu já estava na sala. Na época, atribuí tudo isso ao fato de estar tão doente, que eu estava vendo coisas. Eu não entendia que eu estava fora do meu corpo. Já na minha adolescência, acredito que por causa da mudança hormonal e por causa da fase, eu comecei a questionar Deus. E eu me senti muito brava e irritada com Ele, porque eu não entendia porque um Deus tão amoroso permitisse que eu fosse abusada. Eu tentei tanto ser boa que isso não fazia nenhum sentido para mim. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai me pegou na igreja e ficou bravo comigo por algo que eu disse a ele. Nem me recordo do que foi, mas ele me deu um soco tão forte no estômago que me tirou o ar. Enquanto eu lutava para recuperar o fôlego, ele me disse que me odiava e que tinha pensado em acabar comigo, mas ele estava preocupado em ser pego pela polícia. Depois disso, eu entrei em profunda depressão. Desejei que ele tivesse realmente tirado a minha vida, porque teria sido melhor do que viver ela de uma forma tão horrível. Eu achei que devia ser realmente indigna de amor, se até o meu próprio pai me odiava a ponto de me desejar morta. Isso me trouxe uma profunda tristeza. Foi então que eu decidi que, mesmo que fosse verdade, que tirar a minha vida significava eu ir para o inferno, eu não conseguia imaginar o inferno sendo pior do que tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu estava, de fato, disposta a arriscar ir para o inferno do que continuar vivendo da forma que eu estava. Bom, foi aí então que eu comecei inúmeras tentativas de tentar tirar a minha vida. Nada deu certo. Eu não conseguia acabar com ela. Nessa fase da minha vida, eu descobri a leitura dos livros. Era uma forma de entrar num mundo fictício e isso acalentava a vida horrível e abusiva que eu tinha na Terra. Minha mãe também gostava muito de ler e eu li
todos os livros que ela leu. Ela tinha o hábito de deixar uma pilha de livros. A cada nova leitura, ela fazia uma pilha e ia aumentando e deixava encostada na parede. Me lembro de ter devorado toda a pilha de livros que ela já tinha lido. Um dia, eu li um livro que trazia uma história muito diferente. Ela falava sobre reencarnação, alienígenas. Foi a primeira vez que ouvi dizer algo sobre a reencarnação. E aí, isso me levou a entender que talvez a minha vida fosse tão terrível hoje porque eu tinha sido uma pessoa horrível na vida passada. E esse aqui fosse o meu karma. O livro também me fez pensar que eu poderia fazer um acordo com Deus. E aí eu disse a ele que faria absolutamente qualquer coisa que ele me pedisse, desde que fosse em outra vida, em uma família onde eu fosse amada, ao invés de agredida. Basicamente, naquele momento, eu estava orando pela minha morte. E foi aí que aconteceu uma dor intensa na parte de trás da minha cabeça. Não foi uma dor de cabeça comum ou mesmo uma enxaqueca. Nada disso. Era uma dor que eu nunca tinha sentido antes. E foi bem no momento da minha oração. E aí eu entendi que Deus estava concedendo a mim o sim. Ele estava me permitindo morrer. A minha cabeça parecia que ia explodir a qualquer momento. Anos depois, ao discutir isso com o meu neurologista, ele disse que eu tinha um aneurisma estourado no cérebro e que, de fato, isso era absurdo e mágico, porque eu deveria ter morrido, como de fato eu morri aos 16 anos de idade. Eu sei também que os aneurismas, eles podem ser causados por traumatismo craniano. Como eu contei para vocês lá no começo, desde muito cedo, o meu pai adorava tacar a minha cabeça na parede. Então, eu imagino que esse aneurisma pode ter estourado por isso. Bom, vamos voltar aqui. Eu estava no meio de uma oração, pedindo a Deus que Ele tirasse a minha vida, porque eu senti, na leitura daquele livro, que eu podia simplesmente negociar com Ele. Como era a primeira vez que eu entendia que existiam outras vidas, eu nunca tinha ouvido falar sobre o tema, a ideia de reencarnação, tudo aquilo era muito novo. Eu entendi que eu podia negociar. Ele me tirava dessa vida, e aí, por eu ter sido muito malvada numa vida anterior, Ele me colocava para pagar esse karma em uma vida onde eu fosse amada e querida. E aí, tudo bem, eu ter qualquer problema ou passar por dificuldades, mas eu precisava me sentir amada. Foi nesse momento que essa dor na parte de trás da minha cabeça começou. E ela foi crescendo, e eu me sentia assustada, porque eu entendi que o acordo foi feito e que Deus estava me dando uma resposta imediata, em forma de dor, e que Ele me tiraria a vida. Eu entendi que naquele momento eu ia morrer. E aí eu senti como se meu corpo fosse uma energia em linha reta e eles foram se alinhando. É como se a energia, como que eu vou explicar? Era como uma pista de corrida, quando o carro começa a correr e como se deixasse um rastro de energia na pista. Foi assim, imediatamente eu senti que o meu corpo estava se alinhando. É como se dentro do meu corpo, da cabeça até a ponta dos pés, eu tivesse uma pista e é como se um carro de corrida estivesse indo de ponto a ponto e uma energia muito forte na área da virilha até o topo da cabeça foram se alinhando.
Eu não tinha ideia que eram os chakras e fiquei surpresa ao saber sobre eles anos mais tarde. A energia era especialmente forte na minha garganta. No momento em que eu senti esse ponto de energia se ativar no ponto da minha cabeça, a dor desapareceu de repente. E nisso, eu já me vi fora do meu corpo, flutuando para cima. Eu cheguei a olhar para baixo e ver o meu corpo estirado. Me lembro de ter pensado, realmente o acordo foi feito. E aí, conforme eu fui subindo, já sem dor nenhuma, eu me encontrei em um vazio totalmente negro. Fiquei muito confusa, porque a minha religião me ensinou que uma pessoa vai para o céu ou para o inferno. Eu não imaginava a morte como uma situação que você mantinha a sua consciência, mas que existia e que estava presente no nada. E aí eu até me perguntei, será que os meus olhos precisam de um tempo para me ajustar àquela falta de luz? E aí então me lembro de olhar para a escuridão, para ver se achava alguma coisa lá. E eu pensei, certamente existe algo aqui. Instantaneamente, eu vi várias formas geométricas flutuando em minha direção, em uma espécie de grade. Desde então, eu ouvi outras pessoas dizendo que aprenderam com a sua EQM, que ela é baseada naquilo que você espera. E aí, como eu estava lendo esse livro sobre vazio, sobre reencarnação, sobre alienígenas, eu imagino que essa leitura tenha influenciado naquilo que eu experimentei. Eu imaginei que deveria existir algo e imediatamente esse algo começou a vir. Como eu não pensei em nada específico, formas também vazias, geométricas, começaram a vir. Me lembro de ter pensado, onde está Deus? Por quê? Porque eu queria encontrar com Deus. E foi nesse momento que a minha consciência começou a se expandir e a tomar conta de todo o universo. Conforme eu ia pensando, o vazio ia se transformando. Eu vi o universo e eu estava cheia de amor. Um amor incrível e incondicional. Eu senti um amor diferente de tudo o que eu já tinha sentido na minha vida. E até hoje, relatando isso, de todos os amores que eu experimentei até hoje, jamais se aproximou desse amor que eu senti. Eu sou incapaz de descrever qualquer coisa que faça justiça a esse sentimento de amor incondicional que eu senti. Foi pura felicidade. Eu estava em todos os lugares. Eu estava em uma parte de tudo que existe. Eu estava cheia de todo o conhecimento que existe. Eu sabia tudo o que havia para saber. Eu estava plena. Eu me sentia tão amada. Eu percebi imediatamente que estamos todos conectados a tudo, até mesmo a árvore, rocha, animais, a tudo. Então, eu me encontrei em um lugar cheio de luz. Era como se fosse uma caverna. Ela estava muito brilhante. E eu, imediatamente, senti vergonha por estar ali. E me lembro de entrar atrás de uma parede. E fiquei espiando para ver aquilo que parecia ser um ponto de luz. Um ponto de luz grande. E foi tomando forma conforme se aproximava de mim. Não sei dizer se isso era um alienígena ou se pareceu com alienígena,
porque essa era a leitura que eu estava fazendo, a minha expectativa depois de ler esse livro da Shirley. Então, ela foi tomando forma. Eu não estava me escondendo porque eu tinha medo, mas eu estava me escondendo porque eu estava com vergonha de estar lá, porque eu sabia que naquele momento eu deveria estar vivendo a minha vida na Terra. Foi nesse momento que esse ser de luz me perguntou se eu podia sair do meu esconderijo. Ela falou direto na minha cabeça. Me lembro de ter ficado estupefata ao saber que ela sabia que eu estava ali, mesmo eu estando escondida. E quando eu saí, eu fiquei impressionada ao ver quão bonita aquele ser era. Vou chamá-la de ela, porque para mim era como se fosse uma mulher. Não tinha nada definido, era apenas um ponto de luz em forma de um corpo. E era tanta luz que, para você entender, é como se fosse a aurora boreal. Sabe? As luzes se mesclando, oscilando. Do corpo saía essa luz. Era uma luz em movimento, de uma cor que não existe aqui. Não existe aqui na Terra. Eu sabia que os humanos podiam ser terrivelmente medrosos e também violentos, mas eu não senti que aquele ser estivesse com medo de mim. E eu disse a ela, para ela não se preocupar, porque eu não iria machucá-la, porque eu era uma humana boa. Ela estava tentando me fazer prestar atenção no que parecia ser uma tela, como uma televisão, na parede da caverna. E veja, isso foi antes das televisões de tela plana serem inventadas. Mas eu já vi isso lá naquela caverna. E aí, quando prestei atenção, eu vi que tinha cenas da minha vida passando naquela tela. Mas eu não queria tirar os meus olhos dela, porque ela era tão linda. E não é todo dia que você conhece um ser de luz. Eu disse a ela: por que você continua tentando me fazer olhar para isso? Eu não estou interessada nisso. Eu já sei da minha vida. Eu estou interessada em você. Você é linda. Depois, perguntei também mentalmente se podia olhar nos olhos dela, e ela me permitiu. Mas eu não consegui ver os olhos, apenas escuridão. Na tela daquela TV, de tela plana, apareceu uma cena minha com os meus amigos ensaiando um musical para o ensino médio. E foi imediatamente que eu percebi que se eu morresse, todo aquele musical seria cancelado, pois eu tinha cerca de 7 solos e duetos naquele musical e ninguém para me substituir. Lembre-se, teatro e livro era a única coisa que me davam alegria na vida, e eu não conseguia tirar essa alegria daquele time de teatro da escola. Assim que eu percebi que eu não queria machucar as crianças morrendo antes do tempo, ou ainda deixá-los tristes por não participar do musical, imediatamente eu fui sugada de costa e voltei em marcha ré em uma velocidade enorme e pousei sobre o meu corpo. Voltei, imediatamente me levantei, fui ao banheiro e vomitei. Foi uma coisa extremamente estranha, porque enquanto eu era puxada para trás, de volta, não antes, é claro, de eu permitir que isso acontecesse, porque eu senti, eu quero voltar. Eu não quero deixar os meus amigos sem apresentar um musical. Eu não quero que eles fiquem tristes com a minha morte. Foi só aí que eu voltei. Enquanto eu voltava para o corpo, algo foi colocado em minha mente. Um entendimento.
que assim que eu vomitei, já no corpo físico novamente, veio claramente para mim. Eu descobri qual era o propósito da minha vida. Eu precisava amar o meu pai. Amar o meu pai incondicionalmente, da mesma forma em que eu me sentia amada do outro lado. Eu sabia que meu pai era odioso e violento, porque ele não se sentia amado. E que quando as pessoas não se sentem amadas, esse vazio dentro delas, às vezes, faz com que eles descontem a sua dor nos outros. Os problemas que temos em nosso mundo são causados pela falta de amor uns pelos outros. E eles são resolvidos amando-se incondicionalmente, tendo compaixão ao invés de julgamento. Mesmo sendo uma vítima, eu também odiava o meu pai. Só que naquele momento eu ganhei o entendimento de que há o bem em todos, basta procurar. Depois de 2 semanas pensando nisso, finalmente eu consegui entender algo bom sobre meu pai. Meu pai adorava plantas. Ele era horrível com a gente, mas ele tinha muito cuidado no cultivo do nosso quintal. Na verdade, tínhamos o quintal mais bonito do bairro. Tínhamos canteiros de flores, roseiras, árvores floridas, frutíferas, cercas vivas e assim por diante. O meu pai realmente amava e se importava com alguma coisa. Toda vez que ele gritava comigo, eu ignorava as coisas horríveis que ele me dizia e pensava repetidamente: você é um ótimo jardineiro, você é um ótimo jardineiro. E eu fazia isso projetando amor para ele. O que eu quero dizer com projetar amor é que eu imaginava como se uma luz saísse do meu corpo enquanto eu pensava isso, cheio de pensamentos amorosos, e entrava direto no corpo dele. E fazendo isso, ele parou e ficou me olhando. Eu cheguei a ficar assustada e pensei: será que eu estou falando em voz alta? Mas não, eu estava pensando e ele sentiu o meu pensamento. E aí eu decidi fazer isso todas as vezes. Todas as vezes que ele era agressivo com as palavras ou que me agredia fisicamente, eu simplesmente fechava os meus olhos e emanava para ele: você é um ótimo jardineiro, você é um ótimo jardineiro. Esse é o seu lado carinhoso. Eu me recordava disso. Por incrível que pareça, ele parou de ser abusivo um dia e me disse que sentia que eu era a única pessoa no mundo que o amava. Eu disse a ele que era assim mesmo e dei um sorriso. Na verdade, eu nunca cheguei a falar para o meu pai que eu amava, mas mentalmente eu fazia isso. A minha irmã odiava o meu pai. E eu cheguei a contar para ela sobre a minha EQM e que eu voltei sabendo que eu tinha que amar o meu pai incondicionalmente e que ela deveria fazer o mesmo. Me lembro dela ter se encolhido, ter falado que eu estava ficando louca, que eu devia estar com a síndrome de Estocolmo. Sabe, aquela síndrome que a vítima se apaixona pelo seu agressor, sequestrador e etc. Foi isso que ela me disse. E eu tentei explicar para ela que esse era o caminho, que nós precisávamos amá-lo. Infelizmente, ela nunca conseguiu. Eu sei que é muito difícil você amar alguém que foi cruel com você, mas ajuda a pensar nisso. Como encontrar algo bom, algo que essa pessoa tem de bom? E aí você começa a amar a bondade nessa pessoa. Isso não significa que você ama as coisas ruins dessa pessoa, mas que você tem compaixão pelos outros, ao entender o que faz com que as pessoas sejam horríveis para ela
e para os demais. E a causa disso é não se sentirem amadas. Algumas pessoas diriam que isso não vale a pena. Para os narcisistas, o meu pai era um narcisista e eu realmente acredito que é uma supercompensação por um medo profundo de inadequação, de não ser aceito e não ser amado. Aos 16 anos, nunca contei a ninguém sobre o que eu tinha experimentado e nunca fui ao médico para fazer exames, porque eu tinha certeza de que se contasse a minha experiência para alguém, elas me falariam que eu estava louca. Essa foi a reação da minha irmã e olha que eu não contei tudo. Ainda hoje me sinto relutante em falar sobre isso, porque percebo que muitas pessoas respondem com ceticismo sobre as experiências de quase morte, e ainda mais a minha, que tem alguns elementos que levariam as pessoas a dizer que eu estou louca. Na minha família, tem muitas pessoas que gostam de ciência e elas falam que as EQMs estão ligadas a reações químicas de um cérebro moribundo. Só que o que eu experimentei foi a forma mais real que eu já vivi. E isso mudou a minha vida profundamente. A parte mais importante dos efeitos posteriores não era como o meu corpo se sentia ou se eu tinha desenvolvido habilidades ou não, mas foi a forma que eu comecei a viver, a mudança que eu tive como pessoa, a mudança que eu passei, o entendimento que eu tive daquele ser de luz me explicando e deixando claro na minha mente que eu precisava amar o meu pai incondicionalmente. E foi o que eu comecei a fazer. Como eu disse, demoraram umas 2 semanas, mas eu sentia isso. Eu sentia que eu tinha que amá-lo. E eu comecei desesperadamente a procurar algo nele que estivesse ligado a amor e a carinho, porque conosco só havia abuso e agressões. Foi aí então que eu descobri um lado bom. Ele era um bom jardineiro e ele mudou a partir desses pensamentos que eu projetava nele, quando ele estava agressivo ou ainda abusando fisicamente de mim ou da minha irmã. Isso foi em 1988. Isso mudou toda a minha forma de vida. Isso mudou completamente o meu caminho e a forma de entender. Hoje, não sigo mais nenhuma religião, porque sinto que não há importância. Você precisa se conectar com o amor. Também não tenho nenhum medo da morte, porque sei que tudo continua e que do outro lado somos extremamente amados. É muito bom sentir tudo isso e continuar aqui. Eu agradeço muito por ter recebido uma nova chance, não de viver como eu estava vivendo na minha adolescência, questionando, me mutilando, tentando destruir a minha vida, mas foi me dada uma chance de entendimento. Eu entendi que estamos em tudo e que estamos conectados a tudo, até mesmo ao meu pai, que era uma pessoa agressiva, abusiva, e eu consegui amá-lo incondicionalmente. Eu sei que isso vai parecer loucura para muitas pessoas. Atualmente, estou participando dessa pesquisa, porque sinto a necessidade de deixar isso registrado. Isso mudou a minha vida e não tem como negar o que é verdade absoluta para mim. E como eu sei que muitas pessoas não tiveram essa possibilidade de passar por uma experiência como a minha, quero deixar a vocês o meu relato,
que vocês estudem, que vocês reflitam.